Tem a parte. Senhoras, nossos convidados, não tem a parte. Senhores senadores e senadoras, nosso pessoal que veio participar da audiência pública. Primeiro, eu queria fazer questão de registrar uma questão aí que agora foi até comentada pela presidenta Marta, de que nós temos nos postado aqui, principalmente nas comissões, de que, dada a complexidade, e é reconhecida por todos, e as mudanças que estão sendo feitas em conquistas históricas, até, às vezes até seculares, dos avanços que nós conquistamos na relação capital e trabalho, ela precisa que realmente esse Senado brasileiro, da República Brasileira, possa se dedicar não só com mais afinco e com mais tempo para debater essa questão. Primeiro, estou dizendo isso porque uma das justificativas do presidente da CAI de que trazer aqui para o plenário foi que era dar a oportunidade para trazer mais senadores para discutir a questão aqui. Que nós não estamos vendo desde quinta-feira passada o esvaziamento deste debate no plenário, tanto quinta-feira quanto de hoje. Apareceu aqui só aqueles que têm posicionamento mais firmes nessa questão e a principal interessado em deveria debater para assegurar as posições, que é a base do governo, não está presente, a não ser 2 ou 3 senadores que apareceram aqui nesse debate. É bom registrar isso, porque é o seguinte, e aí é para todo o Senado, de que o projeto original, isso é fundamental deixar registrado, alguns companheiros já registraram aqui, mas é fundamental, a proposta do governo, ela tinha uma iniciativa de apenas que mexia com 7 artigos da CLT e que mexia, portanto, com 42 dispositivos. A Câmara Federal avançou, que modifica 97 artigos e cerca de 300 dispositivos, que mexeu no conjunto da legislação brasileira desde a implantação da SLT. É fundamental, portanto, que este Senado chame para si a responsabilidade, através do aprofundamento do debate, audiências públicas, audiências gerais aqui no plenário, possa realmente dar uma solução para os problemas da economia, do desemprego e do desenvolvimento no nosso país. Não é qualquer situação. Esta simplicidade, como a maioria do Senado está tratando essa questão, é de uma simplicidade que beira a irresponsabilidade de uma casa tão importante para a formulação da legislação do nosso país. Depois, também é bom registrar, primeiro, a minha intervenção aqui, não vou rebater ponto por ponto, porque acho que já foi feito isso por alguns companheiros, mas principalmente queria registrar, portanto, a importância da presença de pessoas da sociedade, que sejam as centrais sindicais ou empresário, mas registrar principalmente a questão do senhor Ângelo, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que não só desmistificou e rebateu todo ponto por ponto para mostrar a complexidade e os atrasos que estão processando nas mudanças da CLT e que desmistifica, inclusive, a justificativa do governo para fazer uma chamada reforma trabalhista que vai ao encontro da solução dos problemas que o país vive. A questão do desenvolvimento, a questão do desemprego. Acho que o Adriano
aliás, o Ângelo Fabiano, desculpa chamá-lo, mas é nosso procurador, acho que respondeu e desmistificou toda essa questão ponto por ponto. Depois é fundamental também a gente dizer que vem o papo da modernidade. Nós não somos contra, nós parlamentares aqui estamos nos posicionando contra isto, nós estamos num processo de construção no país que foi exatamente através de modernizar as relações capital-trabalho, modernizar o processo de desenvolvimento do nosso país e, portanto, nós não somos contra modernizar estas relações, né? Agora, estão usando muito o termo modernizar para, na verdade, precarizar as conquistas e os direitos dos trabalhadores neste país. Depois, é fundamental também registrar a questão da legitimidade da iniciativa deste processo. O governo Temer não tem legitimidade, não tem força política perante a sociedade para propor tais mudanças e tantas mudanças. Não de respeito não só à democracia, porque ele não surgiu um governo para fazer tantas mudanças assim, teria que vir do eco da força do povo, da força da democracia. É um governo, portanto, que não tem legitimidade para fazer as mudanças, que não tem nenhum respeito pelas conquistas, pelos avanços históricos da classe trabalhadora. Na época que se constituiu a CLT, foi um governo que, para atender as lutas da classe trabalhadora, principalmente na década de 30, e que a principal bandeira do movimento sindical da época era a jornada de trabalho, e um conjunto que o governo foi obrigado, importando inclusive de uma legislação de um outro governo autoritário, que era a Carta de Lavoro da Itália, mas necessariamente foi obrigado a criar a CLT, que, na verdade, para aqueles que vieram lutar depois, como a nossa geração, e aqui as centrais sindicais estão, a CLT é considerada, para os trabalhadores brasileiros, um piso das relações capital e trabalho, e que, portanto, a convenção coletiva, as negociações coletivas, a proteção do direito do trabalho, era exatamente para avançar muito mais as relações, porque mesmo com a CLT não atendia as relações da relação capital e trabalho, na questão do local de trabalho, da humanização do trabalho. Foi a luta operária, a luta da classe trabalhadora, que em determinados momentos, principalmente na Constituição de 88, que colocamos lá conquistas importantes, avanços importantes nesse equilíbrio da relação capital e trabalho. Portanto, o que está acontecendo hoje são duas coisas fundamentais nesta proposta. É a precarização do emprego e do trabalho e o desmonte da organização sindical que a classe trabalhadora organizou por todo esse tempo e que conquistou equilíbrios e avanços importantes na relação capital e trabalho. Portanto, é tirar o movimento sindical, o sindicato, como instrumento da defesa coletiva e fortalecendo, precarizando a relação individual na relação do capital e trabalho. Esse é o contexto que está posto nesta relação, na questão da reforma trabalhista. Repito, desmonta o Estado social que nós estávamos construindo no país e desorganiza a estrutura sindical, que foi esta, a estrutura sindical combativa, que colocou, inclusive na Constituição e nos avanços de legislação importante no equilíbrio da relação capital-trabalho. Tudo isso está sendo colocado por terra, precarizando o emprego. A justificativa de emprego, ela pode até criar mais emprego, mas precariza o emprego
E aparece de novo aqui o velho discurso de que criar emprego no país ou dar emprego no país fosse favor das empresas. Nós colocamos na Constituição brasileira a função social da empresa. E que, aí sim, falar de modernismo da relação capital-trabalho é para poder gerar desenvolvimento com distribuição de renda para todos. Então não tem nenhum dever ou nenhum favor uma empresa se implantar, criar condições para poder gerar emprego, gerar renda e processar o desenvolvimento do nosso país. Por isso, esse papo de geração de emprego é outra coisa importante, porque quebra o contrato coletivo e joga para o cidadão que está atrás do emprego aderir à oferta da empresa nessa precarização da relação capital e trabalho, com essas questões que estão colocadas aí, tirando o sindicato como instrumento de negociações coletivas ou de interesses para proteger não só o indivíduo, mas proteger. Portanto, alguém já falaram vários aqui, esta experiência não deu certo em outros países. Não deu certo em outros países. Aqui mesmo no Brasil não deu certo. Só mais um minuto. O Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, em 1998 a 2002, várias reformas neoliberais foram implantadas no país, com a flexibilização da relação trabalhista, com a introdução de outros contratos por tempo parcial. E o desemprego não foi reduzido. Não resolveram o problema. Foi sim, e nosso empresário da área do varejo sabe disso, que foi no período de governo Lula que resolveu o problema do emprego. Como? Dando mais dinheiro para o pobre, dando oportunidade de emprego, para circular moeda no mercado do trabalho, para poder ter mais dinheiro e consumir. Foi, portanto, o aumento salarial, que foi naquela época, teve um aumento da massa salarial, que criou garantia do poder de compra do trabalhador e criou condições de mais consumos. Isso é que fez uma mola de desenvolvimento, gerou desenvolvimento, distribuição de renda e, portanto, inclusão social. Obrigada, senador Paulo Rocha. Nós temos aqui uma situação que o representante do varejo, o senhor Antônio Carlos Piponzi, ele tem um voo às 5h15. Então, como ele gostaria de deixar a sua palavra, nós vamos dar a palavra a ele e depois seguimos com senador... Depois nós vemos, tem uma lista aqui que... Pois não. Faça uso da palavra. Não, eu queria pedir a todos...